Vamos abrir em Isaías capítulo 53. Isaías 53, conhecido texto. Isaías 53 diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Agora vamos para Marcos capítulo 15. Marcos 15, a partir do versículo 27. Em Marcos 15, 27 diz assim: Crucificaram com ele dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o edificas, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Da mesma maneira, os principais sacerdotes, com os mestres da lei, zombando, diziam uns aos outros: Salvou os outros, mas não pode salvar-se a si mesmo. Desça agora da cruz este Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e acreditemos. Os que com ele foram crucificados também o insultavam. Recentemente eu estava pensando na relação entre esses dois textos e eu acho que ele pode se encaixar muito também na nossa realidade, o que aconteceu na história que nós lemos, porque Isaías é um dos livros, ou talvez o livro do Velho Testamento que mais faz referência ao Messias. E a gente sabe, né, que os mestres da lei, os fariseus, os judeus, eles esperavam que o Messias fosse vir por conta das profecias que haviam, né, que já estavam registradas ali para eles. A gente pode ver, por exemplo, lá no começo de Mateus, né, que o rei Herodes, né, ele pergunta, né, onde que nasceria, né, o Cristo. Eles sabiam, né, de acordo com as profecias. Então, os mestres da lei eles conheciam muito bem, né, algumas coisas que estavam escritas, as profecias. E eu acho que é espantoso, né, quando a gente lê o texto aqui de Marcos, ele mostra exatamente o cumprimento daquilo que estava escrito ali em Isaías 53. É muito óbvio, né, a gente fazendo essa leitura. E da mesma forma, a gente pode pensar que também seria muito óbvio para os mestres da lei, para os sacerdotes, verem aquilo acontecendo e lembrar desse texto e ver que aquele era de fato o Cristo. Mas por que eles estavam falando, né, para ele, desce da cruz, né? Desce, nós creremos nele. Se o Senhor Jesus descesse daquela cruz, a gente estava perdido, eles estavam perdidos, a humanidade inteira estava perdida, porque a nossa salvação não chegaria. E é espantoso mesmo olhar isso e pensar como que eles não enxergaram. Né? O que aconteceu? Por que eles estavam tão cegos, apesar de saberem, apesar de conhecerem o que tinha sido registrado?
O que acontece, irmãos, né, e eu acho que é de conhecimento, né, que os mestres da lei, os sacerdotes, os fariseus, todos ali, né, que não creram no Senhor Jesus, eles esperavam um Messias diferente do Senhor Jesus. E, de fato, haviam profecias que indicavam algumas coisas que eles esperavam, né? Há profecias no Velho Testamento que indicam, não, um Messias triunfante, que devolve o poder ali para Israel, né? A gente até vê os próprios discípulos, né? Depois da ressurreição do Senhor, eles perguntam, né? Senhor, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E o Senhor não nega que isso vai acontecer, né? Ele fala que, né, com relação ao tempo, isso não competia a ele saber, né, o que o Pai determinava. E o olho, né, dos fariseus, mestres da lei, de todo Israel, era para isso, era para uma vitória terrena, era para algo que eles iriam conquistar, é algo de poder, é algo de riquezas. E pensando nisso, irmãos, e pensando na nossa experiência, né, quando eu paro para pensar em algumas coisas da minha vida, do meu cotidiano, eu acho que existe uma relação muito grande. Porque nós também conhecemos as Escrituras, né? Nós temos a completude, né, que eles ainda não tinham, né? Nós vimos o que o Senhor Jesus fez, nós vimos a obra do Senhor. Só que por que que muitas vezes a nossa fé ainda desfalece, mesmo sabendo tudo isso? Por que que muitas vezes a gente corre para buscar a nossa própria vontade, a gente ignora aquilo que o Senhor deseja? Por que que isso acontece, né? Eu creio que isso ocorre por conta de uma má compreensão da obra feita pelo Senhor Jesus. Pegando como um exemplo, né, a gente tem João 16, que o Senhor fala, né, que pedis e recebereis para que a vossa alegria seja completa. E a gente pega um texto desses, né, e isola ele de contexto e começa a pensar e orar, né, pedindo ao Senhor, Senhor, né, me dá um emprego, me dá uma família, me dá um carro, me dá uma casa. E aí essas coisas algumas vezes não acontecem e a gente se frustra com o Senhor. A gente pensa, mas o Senhor não prometeu que Ele ia me dar? A minha alegria ela depende disso, e o Senhor não quer me dar. E a gente começa a negar o Senhor, né? A gente começa a ficar em dúvida com relação às coisas do Senhor, ficar com raiva do Senhor até algumas vezes. E eu não quero falar isso apontando, né, para os irmãos, né, porque isso acontece muito comigo. Porque muitas vezes a gente espera as coisas aqui dessa terra. A gente espera que a salvação, a gente espera que a obra que o Senhor fez seja para que nós tenhamos prazer e alegria nas coisas desta terra. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. A gente tem aqui uma oportunidade maravilhosa, né, de participar desse momento que o Senhor nos instituiu. E esse momento, quando o Senhor institui, não é apontando para uma esperança nessa terra, né? Não é apontando que nós teríamos benefícios, teríamos alegrias, teríamos cura de enfermidades aqui nessa terra. Essas coisas até podem vir, o Senhor ele é poderoso para fazer isso. Mas o foco do Senhor, a obra do Senhor, não é relacionado ao nosso bem aqui nesta terra, nas coisas dessa terra. O que deve nos importar, o que deve nos alegrar, embora nós vamos viver provações, nós vamos passar por momentos difíceis e por sofrimentos, assim como os incrédulos também passam, nós vamos passar por problemas com nossos familiares, nós vamos passar por falta de dinheiro, nós vamos passar por desemprego e muitas outras coisas, mas o Senhor fez promessas que são muito maiores do que essas coisas. O Senhor nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e isso deveria ser satisfatório para nós. Isso já nos deveria nos encher de todo o prazer e de toda a alegria que nós precisamos. Não é obter as coisas deste mundo, é saber que o Senhor está conosco. O Senhor já nos deu aquilo que era de maior que poderíamos ter. O Senhor nos salvou da condenação eterna. O Senhor nos deu vida eterna com Ele. Irmãos, isso tem que encher o nosso coração de alegria. Isso tem que nos encher de paz. O Senhor diz que a paz dele Ele deixaria conosco. Isso deve ser satisfatório para nós, e muitas vezes não é, porque os nossos olhos eles estão muito abertos, muito atentos às coisas dessa vida. O medo das coisas dessa vida, o receio com relação ao que vai acontecer no amanhã, e o Senhor fala que isso não deve ser problema para nós.
O nosso Pai cuida de nós, mesmo com tudo que acontece nesse mundo, o Senhor está cuidando de nós, e isso deve nos satisfazer. O Senhor fala, né, ali também em João 16, né, quando ele fala da paz dele, né, ele fala que nós devemos ter bom ânimo, né, porque ele venceu o mundo, e isso tem que nos satisfazer. O olhar para o Senhor, saber que ele já nos resgatou, ele venceu e ele cuidará de nós todos os dias, apesar de tudo que iremos passar. Isso tem que ser satisfatório para nós, irmãos. Ó Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela vitória que o Senhor deu para nós, Pai, naquela cruz, Pai. O Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, Pai. O Senhor Jesus nos salvou da condenação eterna, nos livrou de nós mesmos, Pai. Senhor, nós não precisamos, Pai, olhar para nós, esperarmos que de nós mesmos vai vir alguma coisa de proveitoso para Ti, Pai. Nós não precisamos, Senhor, buscar fazer coisas, Pai. E graças ao Senhor também, Pai, nós não precisamos ter esperança neste mundo, Pai. Nós podemos olhar para o Senhor Jesus, Pai, e ver a nossa vitória, Pai. Sabemos que fomos crucificados com o Senhor, Pai, e por isso fomos salvos, Senhor. Nos ajude, Pai, a termos esse olhar para Ti, Pai. Esse olhar confiante no Senhor, Pai. Sabendo que o Senhor é bom, Pai. E o Senhor cuida de nós, mesmo com todas as coisas que acontecem conosco neste mundo, Pai. Que os nossos olhos estejam fitos no Senhor, Pai. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. E os irmãos somos todos, né, convidados a participar deste momento. Não porque é um momento nosso, né, mas é porque é um momento feito pelo Senhor Jesus. Ele nos convida a participar deste momento. Todos aqueles que já creram no Senhor Jesus, confiam nele, são convidados a participar deste momento.